aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil, tudo bem? Galera, o seguinte, esse vídeo aqui será mais curto para mostrar um pouco de curiosidade sobre nós, os colecionadores, né? Qual é o tema do vídeo de hoje? O tema de vídeo são os meus primeiros discos. Galera, antes de mais nada, curtam aqui o vídeo, se inscrevam aqui no canal Alan Christian Vinil, vejam os outros vídeos, compartilhe, comente, traga aí suas contribuições, sugestões para novos vídeos, tá certo, galera? Normalmente às quartas-feiras e aos domingos, principalmente nesse momento aí de pandemia, tenho lançado vídeos para todos vocês. Galera, meus primeiros discos. A memória ela é algo seletivo. Muitas vezes ela não age da forma como nós gostaríamos. Ela pode nos dever, ela pode falhar. E em outros casos a memória ela pode ser excelente, depende de cada um. A minha memória musical ela é muito boa, assim, desde cedo. Por exemplo, a minha primeira memória ouvindo música é com a minha mãe, já que meu pai trabalhava no quartel do exército, ele ficava alguns dias fora, outros ele voltava. E nesses dias que ele ficava fora, eu tenho recordações bem vivas comigo e com a minha mãe, ouvindo o aparelho de som nacional que nós tínhamos, se eu não me engano, um SS4000, né? Claro que eu fui saber o modelo bem depois, né? E em que a minha mãe ficava ouvindo rádio e colocando lá as fitinhas e gravando a programação da noite, madrugada. Isso é minha primeira memória que eu tenho assim, musical. E a segunda que eu tenho é de eu ter pedido um disco daqueles que meu pai vivia trazendo, porque todo mês, mesmo com as dificuldades financeiras que nós tínhamos, o meu pai não abria mão de trazer um LP para casa, né, para ouvir e tudo mais. Claro que o gosto dele era um tanto diferente do que eu tenho hoje, né? Mas eu achava legal o fato daquele objeto redondinho sair som. Isso numa memória de uma criança de 4 anos, de 3 anos de idade. Qual é a minha primeira lembrança de eu ter pedido um disco? E aí são outros tempos de como você lidava com música. Um supermercado aqui da cidade onde eu moro, Palhoça, que existe ainda no mesmo lugar, tinha lá sua seção de discos. E eu acabei pedindo um disco que eu achei muito bonito pela capa. E que eu vou tentar aqui projetar, que era da coleção da gravadora Cid, do selo Carrossel, que era um disco de cantigas de roda, né? Bem tipo de uma criança de 3, 4 anos de idade, pelo menos eu, né? Eu nunca fui, desde cedo, o roqueiro, o cara que gosta de MPB, o rock rural. Isso foi sendo construído com o tempo. Então era um disco de cantigas de roda, um LP amarelinho, e eu sei que era uma coleção de LPs desses. E essa é a primeira lembrança de um disco que eu tenha pedido para eu ganhar, sabe? Ou que tenham me dado. Esse LP de cantigas de roda. Mas enfim. O tempo passa e o primeiro álbum que eu peço para mim, né, como algo que eu gostasse de ouvir e não ouvir pela minha mãe e pelo meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, foi uma fita cassete. Até um tempo atrás eu ainda tinha a capinha da fita cassete, que era a fita cassete do álbum do Legião Urbana, As 4 Estações. Aí vem a influência dos meus amigos. Os meus amigos ouviam bastante o rock na época, e aí começou minha influência, né? E o Legião Urbana foi uma delas. E aí eu ganhei em fita cassete, porque a fita cassete era mais barata do que os CDs, que eram novidade, eram caros pra caramba na época. E os vinis a minha mãe já não estava querendo mais comprar, então ela pegou e me deu uma fita cassete do Legião Urbana. Anos mais tarde, já na adolescência, e aí começa eu mostrando o que eu tenho, né? Porque muita coisa acabou se perdendo com o tempo. A minha tia, né, não sabendo bem o que me dar,
mas sabendo que eu tinha ganho da minha mãe um rádio gravador com um tocador de CD, né? E foi o primeiro tocador de CD da casa, em 1997 ainda. Né? Era um rádio gravador da CCE, bonitão assim, isso aí um som muito bom para um aparelho daqueles. A minha tia acabou me dando aí um CD, e eu fiquei feliz porque seria o primeiro CD que ia tocar no meu aparelho de som. E por acaso ela errou totalmente o meu gosto. Mas aqui está o CD e eu tenho isso guardado até hoje. Já era para ter me desfeito, mas acabou ficando pela questão afetiva mesmo. E hoje até eu chego a curtir um pouquinho, né? Nada como o tempo e espaço para você mudar um pouquinho as perspectivas. E é esse CD aqui, galera. As 7 melhores da Jovem Pan, volume 7, galera. A Paradox, que era uma gravadora da época, aí, juntamente com a Fields, né? Eram as duas que lançavam muitas coisas do pop mesmo, né? Da Dance Music. E esse aqui eu acabei ganhando, né? As 7 melhores da Jovem Pan, volume 7. Aí aqui tem a Corona, né? A Corona cantora, tá, gente? A Ken Laszlo, Nick French, a Gala, Undercover, Outra na T, DJ Quicksilver, que eram as coisas que se ouvia bastante na época, né? Então esse aqui foi o primeiro CD que eu ganhei. As 7 melhores da Jovem Pan, volume 7, galera. E tá aí, guardado até hoje. Né? Aqui a parte interna aqui ela tá substituída, né? A parte interna aqui ela era amarelada, não era assim verde. Eu acabei colocando uma só para substituir. Tem até a data aqui de quando eu ganhei isso, 27 de dezembro de 97. Galera, eu era daqueles que tinham o péssimo hábito de escrever nas capas, só que eu escrevia a data que eu ganhava, então é uma coisa bem memorialística que eu tenho. Então esse aqui foi o primeiro, as 7 melhores da Jovem Pan, volume 7. No ano seguinte, no Natal seguinte, que aí eu resolvi, olha só, eu quero ganhar música, eu quero ganhar discos. Eu gravava fitas, né? Igual a minha mãe, peguei esse hábito. E então veio o pacote de CDs, assim, numa paulada só, e eu pedi aí CDs de bandas que eu estava curtindo na época, que eu estava ouvindo. Então, pegando aqui, e eu era muito influenciado pelo rádio, né? Então eu via as rádios aqui da região, né? Que tinham na época, né? A Transamérica, que hoje já não toca mais aqui na região da Grande Florianópolis, a Jovem Pan, a Rádio Atlântida, que ela é bem conhecida aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então eu me influenciava por aquilo que eu ouvia nas emissoras de rádio. E estava estourando o acústico do Titãs. E aproveitei e acabei pedindo os 2 acústicos. O acústico 1 e o acústico 2, né? O volume 2, que não é tão acústico, né? Aqui, digamos que é um fake acústico do Titãs. Esse aqui, ambos eles já troquei capa, aconteceram alguns acidentes típicos de quem aí tem seus 15, 16, 17 anos, né? Então, as capas não são as originais, as capinhas acrílicas não são as originais, mas os CDs são. Sim, comprados na época dos seus lançamentos, praticamente, né? Principalmente o lançamento deste aqui. Então, esses 2 aqui foram adquiridos aí, né? Foram presenteados pela minha mãe lá em 4 de dezembro de 1998, juntamente com este aqui que tinha acabado de ser lançado na época, a coletânea do Legião Urbana, mais do mesmo, galera. Foi o meu primeiro CD do Legião Urbana. Como eu falei, meu primeiro álbum do Legião Urbana foi a fita cassete do álbum 4 Estações. Então você já pode perceber que eu era um legionário fanático. Então aqui está, né, o mais do mesmo do Legião Urbana. Esse aqui foi o primeiro CD do Legião Urbana que eu tive. E esses aqui foi começando a aumentar timidamente a coleção de CDs. Gente, um tempinho depois, já me formando lá no ensino médio, eu acabei ganhando aí uma grana, né, da minha mãe para 2 coisas. Um ingresso para um show, e a gente sempre teve muita dificuldade financeira. Mas a mãe falou, olha só, agora é o momento, você fez tudo o que eu pedi, sempre foi muito bem educado, aquela coisa toda, você chegou aonde nós não chegamos e tal, aquela coisa, vou te dar um crédito, tá aqui, ó, um dinheiro para você comprar o CD que tu quer e pro show que tu vai. A mãe também era bem assim, né?
Então, qual era o CD e qual era o show? Isso aqui me traz umas memórias maravilhosas, galera. Pô, é um álbum que eu tenho muito carinho pelo fato de ter sido uma... Foi um fato marcante porque marca praticamente o meu primeiro show na minha vida. Não é que praticamente foi o primeiro show da minha vida. Foi adquirido lá no dia 6 de dezembro de 99. O show eu fui no dia 10. Raimundos, o álbum Só no Forever, galera. Um dos álbuns mais populares da banda Raimundos. E a minha galera da rua curtia pra caramba. Eu lembro, e aí aquelas coisas que naquela época já eram meio loucura, imagina hoje. Aí pensa, galera, coisas bem de adolescente, né? 10 pessoas, quase 10 pessoas dentro de um Gol. 9 delas iam pro show. A mãe de uma delas era o motorista da gente. E foi interessantíssimo, galera. Pô, foi em 1999, foi um show que para 14 mil pessoas, o espaço tinha capacidade de 15 mil. Era a turnê do Só no Forever. E pra quem curte Raimundos, cara, você ter no seu currículo de shows, ter visto um show do Raimundos ainda com o Rodolfo no vocal, foi espetacular, assim. E é o CD da época do lançamento ainda, né? Esse aqui foi muito ouvido, muito. E esse aqui eu ainda consegui preservar todo ele é preservado. É a mesma capa de acrílico, com aquele selo grosso da Flap aqui, ó, né? Esse, sim, muito ouvido. O Só no Forever da banda Raimundos, 6 de dezembro de 99. Galera, isso aqui tem história mesmo. Agora, comigo trabalhando, eu adquirindo o meu dinheiro e comprando as minhas coisas. O primeiro álbum que eu fui comprar, porque eu curtia pra caramba e ainda curto demais, é desse cara aqui, ó. Eu comprei em agosto de 2002 a série Perfil do cantor Zé Ramalho. Poxa, pra mim foi muito legal. Aqui tá 3 de julho de 2002. Bom, pra quem... Eu cresci ouvindo Zé Ramalho com o pai e com a mãe. E em todo lugar que eu ia, nos lugares que eu ia, assim, sempre tinha alguém tocando violãozinho, tocando Zé Ramalho. Então, eu cresci com aquilo. E eu era de uma geração que assistia muita novela. Então, eu assisti lá o Rock Santeiro, as reprises e tudo mais. E... Canção da Meia-Noite e tudo mais, e outras, né? Mistérios da Meia-Noite e tudo mais, assim, você ouvia. Então Zé Ramalho tinha uma mística diferente, então me interessou muito ter. Então tá aqui, ó, a série Perfil do Zé Ramalho. Bom, o canal é Alan Christian Vinil. Cadê os vinis, senhor Alan? Bom, eu vou falar o seguinte. A coleção de discos aqui, que eram dos meus pais, eles ficaram na nossa casa até por volta de 98, quando a minha mãe ela simplesmente se desfez de 100% quase 100% da coleção. A minha irmã ainda acabou catando né, um Guns N' Roses, né, aquele que tem Patience, me fugiu agora o título do disco. E eu não fiquei com nenhum, né? Porque nenhum me interessava e tudo mais na época, né? Hoje eu lamento bastante que alguns poderiam ter ficado. Nós ficamos sem tocador de discos de vinil aí, acho que do ano 2000. A partir do ano 2000 ficamos sem tocador de disco de vinil. Ficamos só com CDs. Isso aconteceu com muitas famílias, né? Uma galera, né, que migrou do vinil para o CD. E não tenho que recriminar, porque era a mídia do momento e tudo mais. Mas sempre ficou na minha memória afetiva ouvir música em fita cassete, diretamente do rádio, ou então nos LPs. E foi ali onde começou meu gosto por música. Foi assim que eu comecei esse vídeo ainda, inclusive. A minha família aqui era sempre muito unida, né? Meu pai já era falecido, então nós tínhamos o hábito, eu, minha irmã e a minha mãe, de circularmos pelas ruas do centro de Florianópolis, dar umas passeadas. Uma vez por mês nós fazíamos, né? E numa dessas feiras livres, uma barraquinha me chamou muita atenção, uma barraquinha que vendia livros usados e discos de vinil. Pra mim, aquilo me causou um tremendo impacto, porque eu achava que aquilo não existiria mais, não se veria mais, estaria tudo guardado, escondido nos sarcófagos e nos sótãos e nos porões das casas por aí.
E aí, quando eu vi aquilo, puxa vida, quero ver. E uma banda que foi crescendo assim no meu gosto, hoje eu sou fã incondicional dela. E quando eu vi um disco dessa banda, eu fui lá e pedi, na época eu estava desempregado, então eu sempre pedi, ô, me dá. E aí a mãe, tá aqui, quanto custa? Ah, R$ 3. E assim, o meu primeiro disco de vinil, o Cardume, do grupo gaúcho Nenhum de Nós. Esse aqui é comprado lá no ano de 2008, se eu não me engano. 2008. E é o mesmo que eu comprei da época, né? Só troquei o plástico e ele está limpinho, ele estava todo empoeirado. R$ 3. E olha, para eu ouvir ele, ficou alguns anos, tá? Só fui ter uma vitrola no ano de 2014. E ainda era uma daquelas bem vagabundinhas. Aquelas CTX Bravo, sabe? Mas aquilo matou a fissura geral. E depois eu fui adquirindo outros discos, mas o primeiro disco de vinil que eu comprei, eu com o meu dinheiro, foi esse, já um usado, um Nenhum de Nós, o Cardume. Bom, galera, podemos dizer que essas aí foram as minhas primeiras vezes, os meus primeiros presentes musicais, né? É assim que eu comecei com música. Pra quem tá assistindo aí o vídeo, deve estar estranhando que, tirando os 7 melhores da Jovem Pan, não tem nada gringo. Eu vou explicar por quê entre os primeiros. Bom, galera, eu como uma parte considerável das pessoas, muitas vezes não entendia aquilo que se cantava. Gostava da melodia, batia bem a melodia, mas não sabia a tradução. O que aconteceu comigo? Eu tinha vergonha de ter um CD em casa de uma banda que cantasse numa língua estrangeira que eu não entendia bulhufas. E aí, com a internet a internet só fui ter internet em casa em 2006. Então, para conseguir traduções não era uma coisa assim tão fácil. A não ser que você tinha alguém que conhecesse aquilo, tu tinha que se fiar na palavra desse alguém. Então, demorou para eu ter álbuns estrangeiros em casa, ou que eu quebrasse essa barreira do não entender exatamente o que se cantava, né? Eu tenho ali os meus primeiros CDs, mas eu queria dar esse adendo, né? O meu foco era sempre nacional e ainda continua sendo, né? Eu tenho aqui agora bastante, aqui na prateleira, aqui, ó, bastante discos internacionais. Claro, as coisas mudam, o acesso às traduções e você também conseguir cantar aquilo que você ouve também muda bastante, você amadurece. Eu estou falando aqui tipos de juventude e adolescência. Então foi mudando com o tempo, mas esses que eu apresentei foram os meus primeiros discos, os primeiros álbuns, aqueles que eu ou ganhei ou que eu comprei, né? E esses são aqueles que têm uma memória afetiva muito grande, tá certo, galera? Então esse aqui é o videozinho curto dessa semana, os meus primeiros discos, tá certo? Aqui é o Alan Christian Vinil, agradeço a todos aí pela participação, pela audiência de sempre. Curtam, compartilhem, sigam aí o canal, se inscrevam, passem a ideia, tá certo? Ativem aí o sininho para receber as notificações por e-mail. Sempre tem algum vídeo legal aí sendo lançado na quarta-feira e no domingo, tá certo? Um grande abraço do Alan Christian aqui, do Alan Christian Vinil. Música sempre, o tempo todo e em qualquer lugar, tá certo, galera?